E chegamos, né, ao último vídeo do ano, né? Foi uma longa caminhada, né? Muitos vídeos foram gravados aí. Foi realmente uma experiência muito interessante para mim, principalmente. E eu queria compartilhar algumas coisas, né, com vocês nesse vídeo. Eu queria que esse vídeo fosse um vídeo mais pessoal. Por isso, eu não fiz nenhum roteiro aqui. Eu só fiz alguns tópicos que eu vou estar abordando ao longo do vídeo. E com certeza esse vídeo vai ser bem longo, né? Porque eu não sou muito bom, né, em improvisar e eu acabo errando muitas coisas e acabo me repetindo. Então eu peço já de antemão, né, que vocês queiram me desculpar aí por eu me enrolar com as palavras às vezes, né? E, faz parte, né? Faz parte do processo. E cada vez mais eu tô tentando me aventurar mais. Eu tô tentando, fazer esses conteúdos mais espontâneos, porque eu sei que muitas pessoas gostam mais, né, preferem esses conteúdos mais espontâneos, né. Então, assim, inclusive, né, um último comentário do último vídeo que eu fiz, uma pessoa comentou, né, que eu não sei se ela fez uma brincadeira ali, né, mas ela chegou a comentar, ela comentou, né, que eu tinha colocado uma pessoa, de inteligência artificial para falar no vídeo, sabe. Eu fiquei pensando assim: "Poxa, será possível, né, que eu pareço tão robótico que eu tô me confundindo com uma inteligência artificial, cara?" Olha, enfim, eu dei risada, né, mas ao mesmo tempo eu fiquei um tanto, incomodado, né, porque eu sei que muitas pessoas preferem, de fato, esse conteúdo, mais espontâneo e menos artificial, né, menos robotizado ali, menos, sabe, roteirizado. Por mais que eu tenha, abordado esse método, né, de fazer vídeos mais, roteirizados mesmo, seguindo um roteiro à risca ali, eu também faço parte dessas pessoas, né. Também eu entendo você que prefere, de fato, um conteúdo mais espontâneo, sem roteiro, ali uma pessoa, de fato, falando, conversando com você, como se ela realmente tivesse ali, cara a cara, né, conversando naquela maior naturalidade. Eu entendo, né, de fato eu entendo, mas eu optei por fazer conteúdos dessa forma, pelo menos a princípio, simplesmente porque eu não tinha essa experiência, né, com a câmera, né. Quando eu comecei o meu canal lá atrás, eu de fato não sabia falar com a câmera. Eu tentei, na primeira vez que eu gravei, as minhas primeiras tentativas ali, realmente foi bem desastroso, cara, porque eu errava muito, né, as falas, eu me confundia, eu não conseguia, eu não conseguia construir aquela fala, né, exatamente da forma que eu queria. Então, isso me incomodava demais, né. E não só era uma coisa que me incomodava, né, o fato de eu não conseguir conduzir, né, a fala ali da forma que eu gostaria, como também era muito prejudicial, tecnicamente falando, né, porque até hoje, né, eu gravo com o meu celular, e o meu celular ele tem ali, né, como todo celular, ele tem um limite de bateria. Então eu não podia simplesmente ficar ali horas e horas, sabe, gravando, até que eu de fato terminasse, né. Eu tenho um tempo, né, um tempo limite, o qual eu posso ficar gravando ali antes que o meu celular descarregue, né. Eu posso colocar ele no carregador e tal, mas eu não gosto de fazer isso porque ele esquenta muito, né, quando ele tá gravando ali, né. Eu uso ali a eu espelho ele aqui no meu notebook, para eu poder monitorar ele através dele. Então, eu não gosto de fazer isso. Por isso eu tento, de fato, fazer os meus vídeos. Quando eu começo a gravar, eu tento gravar o mais rápido possível, justamente para eu poupar a bateria dele, né, basicamente. Então, por esse motivo, eu optei por fazer um vídeo roteirizado. Eu escrevo todos os meus roteiros e eu falo depois ali, né, e eu gravo basicamente numa tomada só. E dessa forma eu consigo ali fazer uma gravação bem rápida, né, porque eu já sei tudo que eu vou falar. Então, enfim, eu entendo novamente as pessoas que preferem e eu, a minha intenção, né, é que com o passar do tempo eu possa começar a fazer mais vídeos assim, né, mais vídeos espontâneos dessa forma, né, sem parecer muito artificial, né, sem parecer muito robotizado, porque eu sei que querendo ou não, por mais natural que eu tente parecer, ainda existe ali uma certa artificialidade, né. Eu ainda acabo parecendo ali um robô mesmo, né, uma pessoa, uma IA, né, uma inteligência artificial,
falando ali, porque realmente não soa muito natural, né? Não é a mesma coisa. Parte do que faz as pessoas se conectarem com o seu vídeo, e isso é uma coisa que eu já aprendi há muito tempo, é justamente essa naturalidade, né? É essa, sabe, é todo esse essa confusão, né, de palavras, esses erros que você comete e o fato de você ficar sem jeito às vezes, de você se confundir, sabe, todas essas falhas, elas acabam se tornando qualidades, porque elas geram mais conexão com as pessoas, com você que está assistindo. Então, você tende a se conectar mais comigo dessa forma. Você tende a engajar mais no meu vídeo e no que eu estou dizendo, sabe? Porque não tem artificialidade aqui, né? É uma coisa que eu estou fazendo e eu estou improvisando no momento, sabe? O primeiro ponto, né, é justamente esse, né, que eu queria abordar. Acho importante falar isso aqui. O próximo ponto que eu queria abordar é sobre o meu propósito quando eu criei esse canal, né? Lá atrás, eu tinha uma vontade muito grande de criar conteúdo, né? De falar, de compartilhar as coisas que eu gostava, algum assunto que me chamava atenção, que eu queria compartilhar, mas eu sempre hesitava muito. Eu sempre hesitava muito em fazer algo desse tipo, né? Em criar conteúdo, em aparecer ali, sabe? Eu ficava muito receoso, né? E nesse percurso, eu fiquei muito perdido. E eu acho que muita gente passa por isso, né? Com certeza está passando, deve estar passando por isso agora. Talvez você esteja perdido também. Você não saiba exatamente o que você quer fazer. Você talvez queira trabalhar, né, com a internet, você queira fazer alguma coisa na internet, mas você não sabe direito o que você quer, né? Isso é totalmente normal, né? Eu passei por isso até eu chegar a esse ponto, até que eu finalmente tomei a decisão de começar a criar conteúdo, né? Uma coisa que eu podia fazer, e é uma das melhores coisas de criar conteúdo é que é uma coisa muito fácil, entre aspas, tá? É fácil no sentido de que a barreira de entrada é muito baixa. É muito acessível você fazer isso, né? Se você tem um celular ali, por mais simples que seja, né? Ou uma câmera, né? Que seja, e acesso à internet, você já consegue, né? Gravar ali os seus primeiros vídeos, né? Você já consegue se virar, já consegue começar de fato a criar conteúdo. Então é uma coisa que eu podia fazer, né? Mas eu passei muito tempo balançando, sabe? Eu passei muito tempo hesitando ali sem de fato começar. Antes disso, eu já tinha esse desejo de trabalhar com a internet. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então eu sempre estava fuçando ali na internet alguma forma, né? O que você podia fazer na internet, as coisas, possibilidades, tudo que você, enfim, que você podia fazer nesse mercado, né? Que ainda era muito recente, né? Nesse percurso eu me deparei com muitas ondas do mercado digital que vocês já conhecem. Eu me deparei com o mercado de afiliados, que explodiu bastante ali, principalmente em 2020, né? Na época da pandemia. Eu me deparei também com o mercado de dropshipping, eu me deparei com o mercado de PLR, né, também. Cara, eu me deparei com muitos mercados, com muitas ondas. Eu sempre me interessava, né? Eu sempre procurava saber mais, só que eu ficava me desiludindo, né? Eu ficava realmente naquela dúvida, né? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que vale a pena mesmo? Porque tudo isso demandava um esforço muito grande. E esse é outro ponto que eu preciso ressaltar aqui. Qualquer coisa que você for fazer, que você se propor a fazer na internet que seja, vai demandar um esforço grande da sua parte. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar. E isso é uma coisa que muitas pessoas não querem fazer. Muito provavelmente você que está me assistindo, você não quer ter que fazer isso. Você quer ter os resultados que essas pessoas que você assiste têm, né? Que são resultados expressivos, né? São pessoas que se destacaram ali, que chamaram a atenção justamente por conta do resultado delas, né? São pessoas que enriqueceram trabalhando com a internet. Eu conheço muitas dessas pessoas, né? Não diretamente. Eu conheço por assistir conteúdo delas, por já ter visto, ou por seguir elas nas redes sociais. Eu já vi muitas pessoas que, de fato, enriqueceram trabalhando com a internet em algum desses segmentos. Acontece que você não vê os bastidores dessa pessoa, né? E muitas delas, infelizmente, acabam passando a ideia de que é algo fácil. De que por ser na internet, de que por você poder fazer isso pelo seu celular ou pelo PC,
é uma coisa fácil, né? É uma coisa super acessível, mas não é. Não é fácil. Você vai ter que se esforçar muito para conseguir ter de fato esses resultados que você tanto quer. Eu tive que colocar isso na minha cabeça. Eu queria trabalhar com a internet, eu queria de fato transformar essa ferramenta em uma fonte de renda para mim. Mas por muito tempo eu neguei essa realidade. Eu neguei a realidade de que eu tinha que me esforçar, eu tinha que estudar, né? Eu tinha que me dedicar. É por isso que nós temos apenas uma pequena parcela das pessoas, da sociedade, de fato consegue ter um resultado muito expressivo, de fato consegue enriquecer. Só uma pequena parcela dessas pessoas é que realmente estão dispostas a se esforçar, né? A fazer o que realmente tem que ser feito para conseguir ter esses resultados. Então, quando eu comecei no meu canal no YouTube, eu já tinha isso em mente. Eu já tinha em mente que, beleza, eu decidi fazer isso, eu decidi ser um criador de conteúdo. E quando eu comecei, eu ainda tinha aquela ilusão de que, criar conteúdo não é tão difícil, né? Não deve, é muito simples, né? Poxa, é só você colocar uma câmera aqui e começar a gravar, você vai fazendo ali os vídeos e inevitavelmente você vai ter sucesso em algum momento. Não é tão simples assim. Quando eu finalmente pude sentir na pele como é ser um criador de conteúdo, o compromisso que você tem, a responsabilidade que você tem e todo o processo de criação de um vídeo, eu pude de fato entender que nem isso era fácil, nem isso era simples. Era realmente uma coisa um tanto penosa, tá? E eu posso afirmar isso aqui pra você com toda certeza, tá? Criação de conteúdo não é nada simples, não é nada fácil, como muita gente pensa. O processo criativo de um vídeo, isso depende muito do nicho que você tá, né? O nicho que eu estou inserido, no caso, por exemplo, né? É um nicho informativo, né? É diferente de um nicho de entretenimento, por exemplo, né? Onde eu tenho que vir aqui e fazer você dar risada, né? Fazer você se entreter de alguma forma. É um pouco mais fácil. Esse tipo de nicho, ele é um pouco mais fácil, mas ele exige da sua criatividade também. Então não é tão fácil assim. A não ser que de fato você tenha esse talento, né? Esse carisma para conseguir fazer isso. Eu provavelmente não tenho. Então, nesse caso, você tem que de fato entregar um conteúdo de valor. E foi isso que eu decidi fazer aqui. Eu queria entregar um conteúdo de valor para as pessoas. E é por isso, né, que eu escolhi o nicho de tecnologia, né? Eu sempre tive muita afinidade com esse nicho, né, com esse universo, e eu sempre gostei demais. É um dos meus hobbies favoritos, né? Sempre estar inteirado ali em tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia. Eu me inspirei muito nesses canais e eu tinha que decidir, né, o que eu ia criar, né? Que tipo de conteúdo eu ia fazer. Da mesma forma que esses canais, eles estão tirando as minhas dúvidas, eles estão me ajudando a decidir o que eu quero, eu também posso fazer isso. E eu via os meus colegas ali tendo sucesso com isso, né? Conseguindo de fato mudar de vida com isso. Eu sempre me inspirei muito neles. Eu sei o quão difícil isso é. O quão difícil é você manter a consistência no seu trabalho, você manter sabe, aquela dedicação para manter a qualidade do seu canal, né, do seu trabalho, do que você está fazendo. O nível de dificuldade vai depender de cada pessoa, né? Porque cada pessoa ela tem os seus próprios problemas, né? Tem as suas próprias dificuldades ali, né? Quanto mais complicada é a sua vida, mais difícil vai ser você de fato adicionar essa responsabilidade do seu trabalho. Acho que os maiores problemas que eu enfrentei, eu tenho uma rotina muito desregrada, né? Eu não tenho de fato um horário para fazer cada coisa, né? Eu não tenho essa organização e isso com certeza tem me atrapalhado muito, porque é uma coisa essencial para quem toca um negócio. E o YouTube, eu sempre olhei para o YouTube como um negócio de fato. E eu quero entregar o melhor conteúdo, né, para quem está me assistindo. Eu quero entregar uma coisa realmente de qualidade, uma coisa que eu possa olhar e que eu possa me orgulhar daquilo. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter essa organização, né? Eu preciso me organizar. É um desafio enorme, né? É um baita desafio e é uma coisa que eu tenho enfrentado todos os dias. Esse é um dos motivos pelo qual eu não mantive uma frequência de vídeos tão grande, né? Eu tive alguns problemas ao longo dessa caminhada, e isso porque eu não sou uma pessoa bem afortunada, né? Eu tenho ali as minhas dificuldades financeiras, né? Eu sou solteiro, né? E eu moro ainda com a minha família e a gente vai se virando com o que dá, né? A gente ganha pouco aqui e a gente tenta se virar dessa forma, porque eu não podia deixar que essa limitação, né, que essa escassez financeira me impedisse, né, de fazer o que eu queria fazer, né? De fato começar alguma coisa ali e poder transformar isso de fato em uma fonte de renda, né? Eu não podia usar isso como desculpa
para não fazer o que eu queria fazer. E eu sei que muita gente espera o momento perfeito para começar a fazer ali o que ela está querendo fazer. Eu sei que, que isso é muito tentador. É uma forma de procrastinação, né? É uma forma do seu cérebro convencer você de não fazer isso, né? De não se esforçar, de continuar onde você está e não fazer esforço nenhum. Mas é uma autossabotagem, né? Se você está fazendo isso, você está se autossabotando. Você está empurrando com a barriga ali uma coisa, né, que você quer fazer, só para enrolar e não fazer. O momento certo não é quando você tiver ali equipamentos melhores, quando você tiver uma condição melhor, quando você estiver num lugar melhor, né? Ah, porque o lugar onde você está tem muito barulho, ou porque o local que você está ainda tá muito feio, né? Tá inacabado e não sei o que, sabe? Tudo isso só é uma desculpa a mais que você está criando para não começar a fazer o que você quer fazer. Outra coisa que eu posso afirmar é que a gente se arrepende de não ter tomado essa decisão antes, porque o tanto que de coisas que aconteceu, o tanto de oportunidades que surgiram graças a essa decisão, isso dói um pouco na gente. Independente do momento em que você esteja, independente da sua idade, se você está me assistindo agora, é o momento de você começar. Não importa se você já é muito mais velho, por exemplo, do que eu, ou muito mais novo do que eu. Se você tem vontade de fazer isso, se você tem interesse realmente em fazer algo assim, então faça. Eu me virei com o que eu tinha, né, cara? O primeiro vídeo desse canal, ele. Eu lancei ele, ó, dia 20 de abril de 2024, tá? Foi o primeiro vídeo que eu postei no meu canal, né? O meu canal aí tem 1 ano e 8 meses, tá? De existência até o momento. Foi de fato uma longa caminhada, né? E o primeiro vídeo que eu fiz foi um vídeo, né? Foi uma review de um fone de ouvido sem fio, né? Que eu tinha comprado recentemente ali e eu simplesmente decidi, né, fazer ali um vídeo review desse fone, né? Mas eu não queria fazer só uma review como qualquer outra, sabe, daquele fone. Eu queria fazer a review mais completa que, assim, que já foi feita sobre aquele produto especificamente. Eu não queria que o meu canal ele fosse como qualquer outro canal, sabe, de review, que posta ali vídeos de review, né, sobre algum produto e é sempre aquele mesmo vídeo raso, né, com pouca informação, ali um vídeo bem resumido, né, ali mais curto, que eu basicamente falo algumas coisas sobre aquele produto, dou uma rápida pincelada, né, nos pontos negativos dele e simplesmente recomendo ele para você e acabou o vídeo, sabe? Eu não queria isso pro meu canal, não queria fazer esse tipo de conteúdo. Eu queria de fato fazer um conteúdo que fosse muito mais rico em informação, tanto sobre os pontos positivos, sobre os pontos negativos desse produto, que é uma coisa, né, que acho que a maioria dos canais no YouTube, eles evitam falar, né? Quando eles vão falar sobre um produto, tem sempre aquele eufemismo, quando eles vão falar sobre os pontos negativos do produto. Porque afinal, eles estão recomendando aquele produto. Eles querem que você compre aquele produto. Então, eles evitam falar tão mal dele para você poder comprar. Entende? Basicamente é isso, né? Infelizmente isso acontece, mas eu queria fazer algo diferente, né, cara? Se essas pessoas evitam tanto falar dos pontos negativos desses produtos, cara, eu vou vir aqui e vou falar. Eu vou separar um momento do vídeo, um momento considerável do vídeo, só para falar sobre os pontos negativos dele. E é basicamente isso que eu tenho feito, né? Eu realmente tenho pegado ali o máximo de informação possível sobre aquele produto e tenho pontuado, né, cada ponto negativo desses produtos para que de fato você possa ter essa informação. Porque você merece saber disso. Você merece saber tudo que esse produto tem de ruim, né? Tudo que ele fica devendo, né? Tudo que ele não consegue entregar direito, ou tudo que ele de fato acaba decepcionando. Por mais que eu esteja recomendando esse produto para você, eu preciso que você se certifique de que esse produto realmente serve para você. Esse foi um diferencial que eu adotei no meu canal e continuo adotando até hoje, né? Apesar, né, disso não ser tão interessante para o YouTube em si, de não ser tão interessante para o alcance dos meus vídeos, por exemplo. Os meus vídeos eles tendem a pegar menos views por conta disso, porque apesar de tudo, né, as pessoas elas ainda preferem vídeos mais curtos, né, vídeos mais, sabe, mais direto ao ponto, mais resumidos ali. As pessoas ainda preferem isso. Então, mesmo que o meu conteúdo ele seja mais ele seja mais rico, por ele ser mais longo, as pessoas vão acabar optando por assistir aquele outro conteúdo, aquele outro vídeo, né, mais curto
sobre aquele produto que não vai falar realmente tudo que ela precisa saber. E eu sempre quis passar essa honestidade para as pessoas acerca de qualquer coisa, né? De qualquer coisa que seja, aqui no caso, sobre os produtos eletrônicos que eu estou falando aqui, né? Infelizmente, o mercado digital, né, ele está empestado, né, ele está muito saturado de falsas promessas, né, de pessoas que vendem uma imagem super virtuosa, né, uma imagem benevolente, para, no fim das contas, só te vender uma coisa vazia, né, uma coisa que muitas das vezes não vai te ajudar de fato, né, que só vai te frustrar. Elas escondem a sua verdadeira intenção. Então, é uma coisa que eu posso deixar muito claro para você aqui, né, de quais são as minhas intenções, né? O que que eu pretendo, né, com esse canal, o que que eu quero de fato. E a resposta para isso é muito simples, né? Como eu disse, eu enxergo esse canal como uma fonte de renda, né, como um trabalho. Então, a primeira coisa, né, que eu deixei muito claro aqui, que eu quero deixar muito claro aqui, é justamente isso, né? Isso é um trabalho, né? Não é um hobby, né? Não é uma coisa que eu faço ali, sabe, só por prazer, né? Só porque eu gosto. De fato, é uma coisa que eu transformei em trabalho. Então eu tenho uma responsabilidade, eu tenho isso como um compromisso. O meu propósito com esse canal é de fato transformar ele, né, em uma porta de entrada para outras oportunidades que podem surgir, né, futuramente. Né? Eu não enxergo o meu canal como o fim, né, como um fim para um meio. Eu enxergo ele como um meio para que eu possa alcançar ali outras coisas. Agora, o que são essas outras coisas? Eu eu tenho que dizer que eu ainda não sei, né, eu ainda não tenho certeza o que que eu busco exatamente além disso, mas eu posso dizer que eu pretendo transformar isso em algo grande, né. Mesmo que você tenha um canal bem-sucedido na plataforma, muito bem-sucedido, e você já tenha ali uma fonte de renda muito grande vinda dele, é uma péssima ideia você só depender do seu canal, né, a sua única fonte de renda ser o seu canal. Isso acho que eu não preciso dizer, né, o porquê que isso é uma ideia ruim, já que você não tem ali um total, 100% de controle sobre o seu canal, sobre o que acontece com o seu canal, o que pode acontecer com o seu canal, né? Já houveram diversos casos, né, de criadores de conteúdo que perderam simplesmente seus canais e eram canais grandes já e eles acabaram simplesmente perdendo por conta de alguma coisa, né, misteriosa que aconteceu ou por strikes, né, que acabaram recebendo. Enfim, tudo pode acontecer. Você simplesmente colocar todas as suas cartas em um só lugar é uma péssima ideia. Então, em parte, é por isso que eu não pretendo depender só do meu canal, mesmo que ele acabe se tornando ali uma fonte de renda, talvez a minha maior fonte de renda. Eu pretendo montar, né, outro empreendimento além do YouTube, que é justamente para que eu consiga, aos poucos, né, tirar essa dependência, né, tão grande que eu tenho nesse momento. Porque no presente momento, o YouTube ele é a minha única fonte de renda, né? E eu sei o quão arriscado isso é, porque o meu canal ele não está seguro, né? A parte boa, né, de você criar um canal no YouTube, de você ter de fato essa plataforma, de você conseguir construir uma audiência, né? Com isso, você conseguir de fato construir essa comunidade, é que você pode, né, monetizar isso de diversas formas, né? E falando em monetização, meu canal ainda não é monetizado, né? Então, a fonte de renda que eu tenho atualmente é proveniente das comissões que eu recebo, né? Dos links, né, que eu coloco na descrição dos meus vídeos, né? Todo o produto que eu trago aqui, que eu recomendo, que eu indico para você, eu sempre deixo o link na descrição, justamente para você ir lá e me dar esse apoio, né? É uma coisa que não muda nada para você, mas para mim, né, faz toda a diferença. Ele me ajuda, né, financeiramente, eu ganho uma pequena comissão em cima das pessoas que compram ali através do meu link. Então, essa é uma fonte de renda muito consistente, né? É uma coisa que ela é cumulativa, né? Quanto mais conteúdos você vai fazendo ali, quanto mais coisas você vai indicando, né? Consequentemente, você tende a ter ali ganhos cada vez maiores, né? E isso é muito bom. Através disso, eu conseguindo tirar ali uma renda. O AdSense do YouTube em si, eu ainda não tenho, né? Eu cumpri dois requisitos, né, do YouTube, dois dos três requisitos que ele tem ali para monetizar o seu canal, que são os 1.000 inscritos, né? Recentemente a gente atingiu essa marca de 1.000 inscritos antes do fim do ano, então a nossa meta foi batida, né? Eu agradeço demais, tá? Você que se inscreveu no canal, que passou a me apoiar, passou a me acompanhar por aqui, né? Que
tá apoiando o meu trabalho. Eu agradeço muito, tá, a você, seja muito bem-vindo, né, você que é novo aqui. O outro é as 4.000 horas assistidas, né, eu também, já bati, né, esse requisito aí. O último requisito é o que ainda falta, né, que é você ter ali, você acumular, né, 10 milhões de visualizações em shorts, né. Então, os shorts que você postar no seu canal, eles têm que acumular ali 10 milhões de views em até 90 dias. Então, esse aí é o último requisito. E como você pode ver, eu não tenho ainda nenhum shorts no meu canal, porque shorts, cara, vídeo curto, né? No geral, eu nunca foi algo que me agradou muito, tá? Eu nunca fui muito fã desse tipo de conteúdo, né? Não que eu não assista, tá? Eu assisto de fato, mas eu não gosto muito dessa ideia, né? Do público que vem através desses conteúdos, né? Porque não é um público muito qualificado, né? O que acaba vindo, né, desses vídeos curtos. Então, mesmo que você receba ali muitas views, né, que muitas pessoas acabem alcançando ali o seu canal através desses vídeos, não é um público muito qualificado. E é uma coisa que prejudica um pouco o seu canal, né, também, justamente por você acabar atraindo muitas pessoas ali que não vão acompanhar os seus vídeos de fato, vai ser aquele público qualificado mesmo. Apesar disso, né, só para cumprir esse requisito, eu pretendo sim postar ali, começar a postar ali alguns vídeos curtos no meu canal, né? Mas eu não pretendo trabalhar muito com eles, né? Não pretendo fazer muitos conteúdos nesse sentido. Mas sim, né? Eu pretendo investir aí no próximo ano, pretendo investir mais nesse tipo de conteúdo. Ele não é de todo ruim, né? Ele te ajuda de certa forma ali, mas como eu sou um só ainda, né? Eu não tenho ajuda, faço tudo sozinho. Eu prefiro, né, focar mais nos vídeos longos. E os vídeos longos, eles já dão bastante trabalho, né, para fazer justamente por conta da minha política, né, de criação de conteúdo. Eu também, né, tô no processo de montagem ali do meu PC, né, tô na luta ainda, né, para tentar montar esse PC. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né, ali para quem quer montar um PC. Recentemente, né, houve um aumento muito grande, né, no preço das memórias RAM, justamente por causa dessa bolha de inteligência artificial que aconteceu aí agora e acabou colocando o preço das memórias RAM lá em cima. E agora, né, eu vou ter que pagar bem mais caro ali pelas minhas, né, porque eu ainda não comprei. Então, realmente, tá difícil, né? Mas é uma coisa que eu realmente preciso, né, cara? É a minha principal ferramenta de trabalho. Eu posso dizer, né, que eu não me arrependo em nenhum momento de ter criado esse canal, não me arrependo de ter feito esses vídeos, né? Eu acho que foi uma coisa muito edificante para mim, tanto para mim, né, quanto para você também, que tem me acompanhado por aqui e poder ver, né, a recepção das pessoas a esses vídeos, né, aos comentários positivos, isso realmente me anima muito e me dá um sinal de que alguma coisa certa eu estou fazendo, né? Então, eu fico realmente muito, muito grato, né, por essa recepção. Eu fico muito, muito contente por ter começado esse projeto de fato e de poder estar entregando esse conteúdo da forma que eu gostaria realmente. A minha intenção é essa, né? É continuar realmente trabalhando, continuar me dedicando, apesar das dificuldades que eu tenho enfrentado, apesar dos momentos difíceis que eu tenho passado. É uma jornada solitária, né? É uma jornada muito solitária. É basicamente você, sabe, enfurnado em um quarto e trabalhando o dia inteiro, né? Em um vídeo novo, em um projeto novo, no que quer que você esteja fazendo ali, né? Ao menos no primeiro momento, no início dessa jornada, onde você ainda não tem pessoas para te ajudar, você não tem muitos recursos e você está se virando ali sozinho com o que você tem. E os meus pais, né, são pessoas que sempre acreditaram em mim, apesar de serem de uma geração um pouco mais conservadora, um pouco mais antiga ali, eles acreditam em mim. Eles confiam que o que eu escolhi de fato vai me trazer resultado. Então, eu nunca tive essa descrença por parte da minha família, né, em relação a isso. E é uma coisa que me traz um alívio muito grande, porque eu sei que muitas pessoas não têm essa mesma sorte, né? Eu sei que muitas pessoas sofrem, né, com a descrença dos seus familiares, que acabam, né, tendo que ouvir muitos comentários negativos, muitas pessoas duvidando, né? Independente da sua situação, por mais solitário que você pareça estar, a gente não está sozinho, né? Tem muitas pessoas que, assim como você, estão também trabalhando duro para conseguir alcançar os nossos objetivos, né, cara? Os nossos sonhos. A jornada de um criador de conteúdo, ela é uma jornada de longo prazo. Não é algo que você vai conseguir ter resultados ali expressivos em pouquíssimo tempo.
eu sei que não é algo rápido, né? Afinal, o meu canal, né, tem aí quase 2 anos já de existência e eu ainda não atingi, né, esses resultados bem expressivos, né, cara? Eu realmente ainda tô engatinhando nesse ponto. Então, mantenha sempre a ética em tudo que você for fazer, mantenha os seus valores, né, inabaláveis diante de tudo que você for fazer. Confie em Deus, né? Se você crê, confie que Ele está no controle, né? E que Ele vai te dar ali a disposição que você precisa, Ele vai te dar o vigor que você precisa, a saúde que você precisa para conseguir chegar, né, nos seus objetivos, né, para conseguir alcançar o que você quer alcançar. E não negligencie a sua saúde, tá? Não negocie isso, tá? É uma coisa que você jamais, tá, deve negligenciar, tá? A sua saúde. Não negligencie o seu sono, tá? Durma o tempo que você precisa dormir, tá? Não fique passando noites a fio ali, trabalhando e fazendo um monte de coisas ali para você conseguir produzir mais, tá? Não vale a pena, tá? Não vale a pena você sacrificar a sua saúde em prol da produtividade. Isso é muito importante, tá? Porque sem saúde você não faz nada, né? Sem saúde a gente não consegue nem ficar de pé. Não negligencie a sua saúde. Durma bem, tenha ali uma noite decente de sono para que você tenha energia durante o dia para fazer o que você quer fazer, né? Para de fato trabalhar. Evite, né, o acúmulo de estresse, né? Eu sei que esse trabalho ele tende a ser estressante também, né? Você tende a ficar ansioso também, dependendo de cada pessoa, né? Felizmente, né? Eu particularmente, né, não sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu consigo ser bem tranquilo nesse sentido, mas eu sei que muitas pessoas são, né? Muitas pessoas tendem ali a ter muito problema com isso. E a gente sabe, né, o quão sério isso é, né, cara? Se você de fato abusar e começar a ter muitos quadros de ansiedade, você acaba tendo uma crise, né? Você acaba complicando ali a sua saúde ainda mais. Então, tenha cuidado com isso, né? Não acumule tanto estresse, né? Tanta ansiedade ao longo do seu trabalho, né, cara? Tenha um momento ali de paz, né? Separe um momento do dia para você fazer algo que você gosta, né? Para você esquecer um pouco o trabalho, esquecer um pouco as tarefas, né? Todos os compromissos, as responsabilidades. Separe um momento do seu dia para você esquecer um pouco disso, né? Para você relaxar, para você só aproveitar o momento ali fazendo alguma coisa que você gosta, tá? Porque isso aí vai aliviar, né? Vai aliviar o teu estresse, vai aliviar esse estresse acumulado, essa ansiedade e vai fazer você se equilibrar de novo, né? Você se manter lúcido, né? Se manter com a mente ali equilibrada para continuar trabalhando. Acho que as duas coisas mais importantes que você precisa fazer no seu dia a dia é isso: cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental, e manter, né, uma rotina organizada, né, cara? Organize o seu dia, né? Saiba exatamente, né, o que que você vai fazer, em que horário você vai fazer, em que horário você vai terminar para ir para a próxima atividade, né? Isso é muito importante, né? Você ter essa organização. E é algo que realmente eu estou precisando fazer, né, cara? Minha rotina ainda está muito desorganizada e por conta disso, isso só está me prejudicando, né? A gente sabe o quanto isso é ruim para a gente organizar ali a nossa rotina de trabalho. Por mais que a gente possa fazer o nosso próprio horário, por mais que a gente tenha essa liberdade, né? A gente precisa se organizar, né? A gente precisa se disciplinar. E isso é difícil, né? Acho que é mais fácil uma outra pessoa fazer isso por nós, uma outra pessoa chefiar a nossa rotina do que nós mesmos. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no regime CLT, ela tem um chefe, né? Ela tem um patrão. E esse patrão é que faz o horário dela, né? Ele que impõe ali as regras que ela precisa seguir. E é mais fácil, tá? Você fazer isso do que você mesmo se disciplinar. E isso torna essa jornada, né, do empreendedor mais difícil ainda, né? Mais desafiadora do que a jornada de uma pessoa, né, que trabalha ali no regime CLT, né, que trabalha como empregada. Eu realmente espero, né, que você tenha muito sucesso em todos os seus planos, né, em tudo que você quer fazer. Mete a cara mesmo, faz acontecer, né, não espera. Quanto mais cedo você fizer, menos arrependimento você vai ter de não ter feito antes, porque isso com certeza você vai sentir em algum momento. Eu sou muito grato, né? Sou muito grato a cada um de vocês que tem me acompanhado por aqui, a todas as inscrições, a todos os likes, né? A todos os comentários que eu tenho recebido. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de ver, né, que esse trabalho, que esse projeto ele tá tendo frutos e isso me deixa muito animado para continuar fazendo mais e para continuar entregando um trabalho cada vez melhor
para vocês. No fim das contas, esse é o meu propósito aqui. É realmente construir uma comunidade saudável e de pessoas sábias, né? De pessoas inteligentes que fazem escolhas inteligentes. Porque se você assiste um vídeo meu, é porque você é uma pessoa cautelosa. Você está procurando saber mais sobre aquele produto em específico, né? Você quer, de fato, se informar o máximo possível antes de tomar uma decisão. E isso aí é muito importante, né? A gente sabe o quanto que uma decisão mal pensada pode nos prejudicar. Com certeza, ao menos uma vez, você já sofreu com isso. Você já tomou uma decisão que se arrependeu depois. Então, eu espero, né, continuar ajudando essas pessoas, continuar entregando muito mais conteúdo aqui. Espero poder fazer muito mais vídeos no ano que vem e tornar, né, esse canal ainda maior, né? Tornar esse projeto ainda maior, conseguir realizar o meu objetivo também de conseguir viver desse canal, de conseguir, de fato, crescer essa fonte de renda para que eu possa viver disso, né? Para que eu possa ter uma renda significativa e alcançar os meus objetivos com isso. 2026 está chegando e eu espero que ele seja um ano incrível para todos nós. Eu te desejo um feliz ano novo e simbora, né? Porque é só o começo. Eu me chamo James, sou um entusiasta de eletrônicos, sou um amante de jogos e música romântica e eu te vejo na próxima.